Buenas, gurizada, tudo bem? Sou o professor Dudu, sou professor de Biologia do Cursinho Popular Caminho de Jesus. Hoje fico agora com uma câmerazinha nova, mais legal, mais profissional. Tem um microfone embutido. Só ajeitar minha gravação aqui. Então, gente, nós já conversamos, a gente vai ter agora um recesso, né? A ideia, como a gente falou, é que a gente se reorganize um pouco para as nossas aulas remotas, para que a gente se forme enquanto professores um pouquinho mais sobre a modalidade de ensino EAD. Então, pensando que a gente vai passar um tempo sem aula e que quando a gente voltar também a gente perde um pouco o ritmo, vai ter algumas pessoas novas somando a nossa turma, pensei, vamos fazer uma revisão do que deu para ver até aqui, né? Principalmente porque a evolução, e é onde eu vou focar nessa aula, que vai ficar um pouquinho mais extensa, né? Principalmente porque a evolução é um tema muito importante, inclusive que eu olhei aqui que eu esqueci de botar o C cedilha. É um tema muito importante que vai permear todos os nossos estudos daqui para frente, né? E quem chega depois dela, às vezes acaba sendo meio prejudicado. Então a ideia é essa, cheguei no Carolina agora, vou começar as aulas de biologia. Dá uma olhada nesse vídeo, não vai te substituir meses e meses de aula, mas te dá uma situada, beleza? Então vamos lá, nós vamos ter evolução, vamos ter zoologia. A zoologia vamos passar super rápido, tá? Só lembrar assim pontinhos muito específicos, até porque ela é uma matéria que não cai tanto no vestibular, a gente acabou vendo ela mais, enfim, por conta de uma desorganização que o coronavírus nos calcou, então a gente demorou para terminar ela, nós somos excessivamente detalhistas nela, tá? Mas, enfim, vamos ver agora ela bem rapidão, só aquilo que é o estritamente necessário, e vamos focar na evolução, né? Que é uma aula que vocês só tiveram por texto, então é legal ter um pouquinho por fala, tá? Então vamos lá. A primeira coisa sobre a evolução é a ideia da teoria, né? Tem gente que nos pergunta, tá, mas a evolução não é só uma teoria? Isso vem, gente, de uma certa dificuldade de compreensão nossa de o que é uma teoria, né? A gente tem essa ideia de que teoria é um chute, um palpite, enfim, um aplique, né? Mas uma teoria é muito mais do que isso. Existem diferentes níveis de robustez, né? De densidade, de solidez, de certeza numa teoria. A ciência não trabalha com verdades absolutas, a ciência trabalha com uma construção de conhecimento, tá? Essa construção se dá através da construção de um consenso. Nós não acreditamos na verdade absoluta, né? Isso é para outros campos de saber humano, né? Acreditar no que é absoluto, mas a gente vai construindo um consenso, no sentido de que a gente tem vários estudos, várias teorias, vários pesquisadores, várias evidências, várias coisas, filosofias, etc., que andam todas na direção de uma mesma ideia e até o momento a gente não conseguiu apresentar a refutabilidade dessa teoria, né? O que eu quero dizer com refutabilidade? Para algo ser visto como passível de consenso, passível de ser tido como uma verdade científica, eu tenho que testar essa coisa, eu tenho que tentar refutar essa ideia. E a gente já fez vários. É como se fosse fazer um teste, né? Quando a gente, sei lá, constrói alguma coisa, constrói um armário, dá aquele empurrãozinho assim para ver se ele está firme. É mais ou menos isso que é a ideia do teste de refutabilidade das coisas. Porque se a gente apresenta uma teoria, diz, ó, se X acontecer, Y irá acontecer, daí eu vou tentar replicar os teus experimentos nas mesmas condições e Y não acontece, é porque a teoria ou está errada ou ela não está completa, precisa de mais desenvolvimento. Então a gente já tentou várias vezes refutar a teoria da evolução, a gente já testou 1000 vezes, milhares e milhões, infinitas vezes, todas as evidências, tudo que a gente tem, até hoje a gente não conseguiu encontrar alguma coisa assim de errada na ideia de que a evolução acontece. Como ela acontece, todos os pormenores dela, ainda tem muitos vazios que nós não compreendemos bem e cada dia mais estamos desenvolvendo esse conhecimento. Mas por enquanto a gente não tem assim. Não, na verdade, as espécies elas não mudam ao longo do tempo. Não, isso a gente sabe que é um fato, né? Um fato científico comprovado. Não é uma foto, é um fato. É um fato científico comprovado de que as espécies mudam sim ao longo do tempo e que existem alguns mecanismos nessa mudança que também são fatos comprovados, né? As coisas não surgiram, sei lá quantos mil anos atrás, montadas instantaneamente, elas mudam
de acordo com determinadas regras da natureza, tá? Então é muito importante a gente entender que todas essas ideias são construídas em cima de toneladas de evidências, tá, gente? Não é o livrozinho do Darwin, não é o professor Dudu falando sozinho no quarto dele, é muitos, milhares de cientistas nos últimos 100 anos testando e testando e aprimorando e construindo em cima disso, né? O conhecimento científico é assim, a gente vai um tijolinho por um tijolinho. Às vezes a gente vê que botou um tijolinho errado, a gente tira e continua colocando o tijolinho certo, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que a ideia da evolução, que é um fato científico, é de que as espécies mudam ao longo do tempo e essa mudança segue determinadas regras. Nem todas essas regras nós, comunidade científica, compreendemos 100%, algumas precisam ser melhor entendidas, mas no geral, esta regrinha aqui a gente tem como bem definida, tá? A gente tem várias evidências dessas toneladas enfim, a gente tem várias evidências de que esse fato acontece. Um deles, que geralmente cai mais no vestibular, é o que a gente vai chamar de estruturas homólogas, tá? As estruturas homólogas, elas são basicamente estruturas morfológicas nos corpos dos seres vivos. No caso aqui eu estou mostrando 3 braços de animais, né? E homólogo vem de igual, né? Igual, semelhante. A gente tem um braço, aqui mais à esquerda vocês vão ver um braço humano. Aqui a gente tem um braço de baleia e aqui uma asa de morcego, né? Podia estar melhor desenhado? Podia, mas a gente tem nossos limites, né? Quero que vocês percebam que o primeiro osso, que para nós é equivalente ao braço, né? Que está socado no nosso ombro, esse primeiro osso, ele existe igual para todos esses seres, né? Beleza, ele é mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais móvel, menos móvel, mas todas essas estruturas derivam de uma mesma estrutura ancestral que vai ter essa mesma regrinha, né? Um osso, 2 ossos, vários ossos, vários ossos, daqui são os nossos metacarpos, né? Os ossos do início do pulso. Mais vários ossos, os metacarpos, são os ossos do peito da mão, e mais todas as falanges, né? A nadadeira das baleias é uma mão super esticada. A asa dos morcegos também é uma mão super esticada, dedos mega compridos, mega fininhos, com uma membrana entre eles que permite eles voar. Isso é uma das evidências mais nítidas que a gente tem. A gente consegue ver isso em aves, consegue ver isso em répteis, consegue ver isso em peixes, em diferentes níveis de homologia das estruturas, mas sempre está ali, né? Estruturas homólogas, quer dizer que elas derivaram de uma coisa que era igual e foram se tornando diferentes, né? Quanto mais tempo essas espécies se diferenciaram uma das outras, mais diferentes vão ser essas estruturas, mas a gente encontra a ideia básica igual. Outras evidências que a gente tem são evidências genéticas, né? A gente tem hoje acesso a muita tecnologia para olhar o DNA, o RNA dos seres vivos, os códigos genéticos, genomas, etc. E a gente encontra que ali também a gente vê estruturas homólogas, né? Vê que os parentescos estão escritos no DNA. Assim como o teu DNA é muito semelhante com o do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, teus filhos, filhas, etc., os seres vivos têm determinadas quantidades de DNA muito semelhantes entre si, né? A gente viu na aula que, por exemplo, nós e o chimpanzé, que é, enfim, um macaquinho aí, né? Todo mundo já deve ter visto na TV. A gente tem 99,5% de semelhança do nosso DNA com o deles. É 0,5% que soma todas as diferenças que tem entre um ser humano e um chimpanzé. Outras evidências que são mais ou menos a mesma coisa que as estruturas homólogas, né? São evidências fósseis. A gente enxerga, a gente consegue encontrar ossos, carcaças, pedaços de planta, pedaços de bactéria, etc., de milhões de anos atrás, e a gente encontra semelhanças muito grandes com organismos de hoje. Né? Eu deveria ter feito isso, não me dei conta, mas poderia ter pegado, por exemplo, o braço de um dinossauro que viveu 60 milhões de anos atrás. É um braço muito semelhante à de um ser humano, né? Com diferenças importantes, elas estão ali presentes, mas a estrutura deriva de uma mesma coisa, né? Vamos tentar trabalhar alguns conceitos, lembrando primeiro de quem que constrói para nós as primeiras ideias mais robustas de teoria da evolução, né?
são esses dois caras aqui, o Darwin e o Wallace, dois pesquisadores naturalistas, né, do século retrasado, nascidos no século retrasado, e que encontraram aí, somando vários estudos de vários pesquisadores diferentes, uma síntese que eles organizaram na ideia da evolução, que hoje também nós acumulamos em cima dela e temos uma outra teoria da evolução a partir da deles, né? Mas quem faz essa primeira síntese, essa primeira grande combinação da ideia, são eles. Então vamos trabalhar alguns conceitos gerais que foram importantes. Alguns foram o Darwin e o Wallace que desenvolveram, outros vieram depois, mas basicamente, né? A vida, ela depende de recursos, tá? O que são esses recursos? É tudo que a gente precisa para viver e para se reproduzir, né? Esses recursos podem ser água, podem ser luz, podem ser solo, lugar para dormir, toca, comida, inclusive parceiros sexuais são um recurso, né? Para eu me reproduzir, eu preciso ter parceiro sexual. Não tem parceiro sexual, não tem reprodução. Então, o objetivo da vida, não estou falando da nossa, tá, gente? O objetivo da vida humana é uma coisa muito mais filosófica, mas a vida natural, fisiológica, tem o objetivo de sobreviver, permanecer viva e se reproduzir, fazer outras de si mesmo. Para isso, ela precisa adquirir esses recursos necessários. É possível ter recurso suficiente para sobreviver e não ter recurso suficiente para me reproduzir, por exemplo. Eu tenho nesse lugar aqui comida para mim, mas não teria comida para um filhote, por exemplo, né? Isso é real para vários casais aí de seres humanos, inclusive, né? Nós estamos bem financeiramente, mas se a gente fosse ter uma criança, nós não ia estar bem, não. Enfim, ideia, só tentando jogar exemplos. Só que a questão é que esses recursos, no geral, eles são escassos, né? Eles não são infinitos no mundo, eles não são eternos. Tem um limite. E, no geral, os seres vivos se reproduzem muito além da capacidade que o ambiente tem de fornecer recursos para eles. Isso quer dizer que não vai ter recurso para todo mundo. Isso vai resultar em uma competição. Quem é que vai conseguir ter acesso a esses recursos, sendo eles escassos, né? Não é todo mundo. Alguma coisa vai ter que definir quem dá conta de conseguir esses recursos. Quem consegue, sobrevive e se reproduz. Quem não consegue, não se reproduz e às vezes até morre, né? Então, o que vai definir quem ganha essa competição? O que vai definir isso é a adaptação que determinados seres vivos têm para adquirir esses recursos e sobreviver nesse meio, né? Adaptação pode ser várias coisas, gente. Pode ser criar caninos longos para poder dilacerar carne mais eficientemente. Adaptação pode ser criar penas para voar e conseguir ir para outros territórios onde tem mais comida. Pode ser criar um cérebro tão complexo que me permite manipular ferramentas, criar linguagens e dar aula para pessoas sobre como que a gente evoluiu. Tudo isso são adaptações, né? E aquele que é mais apto, no geral, isso aqui significa quanto, tá? Quanto mais, melhor. Quem é mais apto, não quem é mais forte, tá? Tem gente que entende isso errado. Ah, é sobrevivência do mais forte. Não, é sobrevivência do mais apto. Às vezes ser mais forte é, inclusive, um detrimento para um organismo, tá? Ser menor, ser mais fraco, consumir menos energia para funcionar pode ser uma adaptação importante. O que importa é se adaptar, não ser mais fodão, mais forte. Só que essa adaptação, ela vai casar junto com um fator muito importante que os seres vivos têm, que é a hereditariedade. O que é isso? Hereditariedade é a capacidade que os seres vivos têm de transmitir determinadas características deles para uma nova prole, né? É o que a gente vê da herança, né? Da semelhança que a gente tem com os nossos familiares, por exemplo. Tem uma gata passando aqui agora. Muito obrigado, gata. Se eu nasci mais apto ao meio ambiente, sobrevivi e consegui me reproduzir, eu vou passar essas adaptações positivas que eu encontrei que vieram de mim, que me permitiram sobreviver no ambiente, para a minha próxima geração. E é essa hereditariedade, passando adiante aquilo que é bom e aquilo que é ruim também, que permite o processo da evolução, tá? Ela é, digamos assim, o motorzinho principal que permite que a evolução aconteça. Por quê? Porque as adaptações,
elas vão ter adaptações positivas e a gente vai ter adaptações negativas e também adaptações neutras. A adaptação positiva é aquilo que te dá uma vantagem, te torna mais apto, pode ser assim, gente, muito pouquinha coisa, pode ser muito pouquinha coisa, mas te torna mais apto a sobreviver. Negativo é aquilo que te atrapalha, né? E pode ser visto também que tu ter uma mesma adaptação, só que menos intensa do que aquele que tem ela mais forte, também pode ser negativo, porque quem vai ter essa adaptação mais bem marcada vai ter ela mais positiva que tu, né? E adaptação neutra são diferenças que a gente nasce, às vezes, que tem nos seres vivos que não são diferenças, não fedem nem cheiram na vida dele, né? Então, essas adaptações, elas vão sofrer um processo de seleção. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas vão te dar vantagem, portanto eu vou sobreviver e vou me reproduzir, elas vão ser passadas adiante, e outras não. Então, as negativas são selecionadas negativamente e as positivas são selecionadas positivamente. E vale lembrar que essas adaptações, elas surgem a partir de mutações espontâneas e aleatórias nos seres vivos, tá? Tudo é aleatório, não tem uma direção, a evolução quis assim. Não, não é assim que funciona. O que eu estou descrevendo para vocês um processo que é o processo da seleção natural, tá? Vamos entender, então, o que é esse processo, que é o centro da teoria evolutiva de hoje, e que foi a grande revolução que Darwin e Wallace fizeram. Aqui eu tenho uma população, tá? Cada um desses quadradinhos e triângulozinhos são um ser vivo de uma mesma espécie, por exemplo. Beleza? Vamos pensar que são todas capivares, sei lá. A diferença de cor e de forma são diferentes adaptações, diferenças assim de características que esses animais vão ter e que são aleatórias e que estão ali na população deles, né? O que vai acontecer? Todos esses animais vão querer se reproduzir. Eles vão ter que ir atrás de recursos, só que não vai ter recurso suficiente. Então, no momento em que eles tentam passar suas características para uma nova geração, se reproduzirem, eles vão esbarrar com um filtro, tá? Um filtro que não vai deixar todo mundo passar. Esse filtro é o ambiente, que vai me limitar os meus recursos. Às vezes essa limitação pode ser não ter comida para todo mundo, às vezes pode ser ter uma doença, quem não é resistente a essa doença morre, pode ser tem muitos predadores, então quem é mais lerdo e não consegue fugir dos predadores é morto. Então esse ambiente vai impor dificuldades que vão resultar na não sobrevivência e na não reprodução de algumas dessas capivaras. Numa geração seguinte, eu vou começar a ter uma mudança na dinâmica dessa população. Vocês podem ver que aqui está começando a reduzir a quantidade de quadradinhos amarelos e de círculozinhos azuis. Quer dizer que talvez as características deles não tornem eles tão aptos a sobreviver diante desse filtro que o ambiente está impondo, né? E ao longo do tempo, e isso é muito importante, gente, da gente pegar, porque a principal variável da evolução é o tempo, tá? A gente às vezes foca muito no filtro do ambiente, na seleção, mas a evolução ela se dá no tempo. É a grande coisa assim que lança lá para frente, né? Ao longo do tempo eu posso ter uma seleção que resulta não estou conseguindo trazer aqui. Posso ter uma seleção que resulta na exclusão completa de algumas variedades de animais e que resulta na seleção positiva, né, de algumas adaptações. Então, os triângulozinhos verdes acabam sendo selecionados ao longo do tempo. Então, vamos lá. Primeira coisa, ela acontece ao longo do tempo, tá? Segunda coisa, e aqui está o grande pega-ratão, que as pessoas erram muito no Enem, erram no vestibular, embora não caia muita questão sobre isso, mas é o grande erro, assim, nossa percepção. A evolução se dá ao longo do tempo também, mas principalmente de gerações, né? Ela não acontece durante a nossa vida, né? Ela acontece de geração a geração. Nasceu uma gurizada com várias adaptações diferentes, que são aleatoriamente decididas no momento em que são concebidos esses embriões, esses novos seres vivos. Alguns ficam de fora, alguns ficam para dentro. Os que ficam para dentro também vão ter uma nova geração que vai embaralhar de novo várias adaptações, coisas novas vão surgir, coisas velhas vão ser perdidas. De novo, vou ir selecionando. Não acontece a evolução ao longo da nossa vida, ela acontece ao longo de muitas vidas, ao longo de gerações. Beleza, gente? Então, uma coisa importante é que hoje a gente tem uma compreensão mais complexa, né? Darwin e Wallace, eles não tinham
várias ferramentas para entender alguns mecanismos da evolução, e hoje a gente tem mais tecnologia, a gente tem mais estudos, tem mais gente pesquisando, e hoje a gente conformou, a partir dos estudos desses caras e de vários outros, né? Vários homens, várias mulheres, muitas pessoas, grandes, pequenas, de diferentes cores, que contribuíram com essa grande construção do conhecimento da humanidade. A gente construiu o que a gente chama de teoria sintética da evolução. Sintética, porque ela sintetiza, ela traz junto, soma várias ciências, vários estudos, várias áreas, e ela vai dar uma explicação um pouco mais robusta, mas ainda não completa, a gente está longe de completar, do que é a ideia da evolução. Né? A gente tinha até então, basicamente, a seleção natural, né? Aliás, escrevi errado isso daqui. A gente tinha até então a ideia de que nós temos seres vivos. Esses seres vivos vão passar por um filtro do ambiente e vão construir novas gerações. E essas novas gerações vão ser aquilo que é o processo da evolução, né? Seres vivos mudando ao longo do tempo. E esse filtro do ambiente a gente chamava de seleção natural. E para nós era isso o processo de evolução apenas, né? Mas a gente descobriu que tem várias outras coisas que vão influenciar essas mudanças, né? Existe, por exemplo, as muitas questões que a genética vai nos trazer, que nós vamos ver mais adiante no nosso semestre. Existem várias questões que vão ser construídas já nos seres vivos, isso aqui é tecnologia de ponta, gente, que é a epigenética, que um dia nós vamos conversar sobre esse tema muito complexo que está na moda. Existem dinâmicas ecológicas que tanto Darwin quanto Wallace não tinham compreendido plenamente. Existe evolução horizontal também, que é uma coisa que a gente está descobrindo hoje, né, que é a evolução dentro da mesma geração. Existem vários outros elementos, né, que conformam esse processo que é a evolução, que é uma coisa super complexa. Vocês veem que eu estou demorando, era para ser um resumo, mas eu estou demorando para explicar, mas que é uma verdade assim muito grande da ciência. Não é uma verdade absoluta, pode ser comprovada errada, mas até hoje ninguém sério, ninguém usando método científico foi lá e falou errado. E foi lá e falou e comprovou que estava errado, tá? Professor, e o criacionismo? O criacionismo não tem nada a ver com ciência, tá? O criacionismo é um achismo, é uma vontade, assim, meio ideológica de algumas pessoas de dizer que a evolução não existe, né? Professor, quer dizer que eu tenho que renegar a religião e minhas crenças para acreditar na evolução? Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Crença e ciência são elementos diferentes do saber humano, ocupam espaços diferentes na nossa vida. Pode misturar? Às vezes sim, né? Tudo isso traz valores para nós e a gente tem que ter uma totalidade do nosso ser e todos os aspectos da nossa vida têm que conversar entre si, né? Isso é a gente tentar se tornar mais humano, mais completo. Mas a gente tem que entender que certos saberes têm os seus territórios, tá? Não vamos misturar crença com ciência. Não estou dizendo que uma é mais válida que a outra, mas cada uma tem a sua tarefa. Uma explica uma coisa, outra explica outra coisa. Não, uma não explica o que a outra explica, tá? Vamos dar só mais uma olhadinha aqui para a gente visualizar de novo outras importâncias na evolução, tá? Um elemento importante é a cladística, beleza? A cladística é conseguir enxergar cladogramas ou árvores filogenéticas ou uma filogenia, tá? Dos seres vivos. Filogenia é uma árvore genealógica, só que de grupos, ao invés de pessoas, beleza? Então aqui eu estou representando o grupo dos peixes, o grupo dos anfíbios, o grupo dos répteis, das aves, dos animais, por exemplo. Tá? Aqui é uma árvore muito simplificada. Que às vezes a gente tem a noção errada, a gente acha que a evolução ela é linear, né? Então, por exemplo, um peixe evoluiu num anfíbio, que evoluiu numa cobra, que evoluiu num pássaro, que evoluiu num mamífero. Mas não é assim. A evolução ela se dá em momentos e ela se dá sempre a partir de ancestrais em comum. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei dos chimpanzés e dos seres humanos? Então, eu tenho aqui os chimpanzés e os humanos.
Chimpanzés e humanos são parentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos anos atrás, milhões de anos atrás, existia um ancestral, uma mulher que deu à luz a 2 crianças. Então, provavelmente mais, né? Mas algumas dessas crianças, uma dessas crianças é um ancestral dos seres humanos. E outra dessas crianças é um ancestral dos chimpanzés, tá? Então, o ancestral em comum, ele não é um chimpanzé que virou gente, ou uma gente virou chimpanzé. Ele não é nenhum nem outro, é uma coisa que inclusive já não existe mais, e que parte dessa população vai para um lado e evolui em determinado grupo de animais, e parte dessa população vai para outro lado e evolui em outro grupo de animais. Por exemplo, a gente tem um ancestral em comum aqui dos peixes e de todos esses outros animais, beleza? Uma parte da população desse ancestral assumiu adaptações, adquiriu adaptações, foi para determinados ambientes e resultou, ao longo de muitas gerações, em peixes. Outra parte resultou, ao longo de muitas transformações, no ancestral em comum deste grupão aqui. E a mesma coisa vai valer depois. Uma parte desse grupão se tornou anfíbios, né? Teve descendentes que são hoje anfíbios, e outra parte teve descendentes que se tornou o resto dos animais. Beleza? Então vamos aproveitar esse gancho. Vamos aproveitar esse gancho e vamos começar a zoologia. Tá? Vamos começar já aqui, ó, com uma grande árvore filogenética de todos os animais. Aqui eu tenho o que eu vou chamar de uma árvore dos invertebrados, tá? A gente geralmente chama de invertebrados tudo aquilo que não são os cordados. Então é desse ladinho para cá, tudo invertebrado, beleza? O que são os animais, gente? Vamos antes começar nisso, né? Os animais, uma classificação simples deles seria que eles são seres heterotróficos, quer dizer que eles não produzem o próprio alimento, ou heterótrofos, né? Seres heterótrofos, que não produzem o próprio alimento e que precisam, portanto, comer outros seres para se alimentar. E são seres pluricelulares, tá? Essa pluricelularidade, que é ter muitas células, a partir dos quinidários, começa a se dividir em folhetos embrionários, tá? Folhetos embrionários significam camadas de células lá no embrião que vão formar órgãos e tecidos. Alguns animais são diblásticos, possuem 2 folhetos embrionários. Outros animais são triblásticos, tá? Possuem 3 folhetos embrionários. Uma outra coisa que existe também, a partir de um determinado momento, é o celoma. O celoma é uma cavidade dentro do corpo embrionária, que para nós seria onde estão as nossas tripas, né? Entre a nossa pele e o nosso estômago, porque o estômago é um oco dentro da gente, então a gente tem pele, tem estômago. Eu posso desenhar isso até se eu quiser, né? Se a gente é uma bolinha, a parte externa da bolinha é a nossa pele, o nosso oco é o nosso estômago, né, nosso sistema digestivo, e ao redor deste oco tem outro oco, uma cavidade que é o celoma, né? Alguns animais não têm celoma, são acelomados, e outros animais têm esse celoma e são, portanto, celomados. Aqui eu estou botando bem onde surge, tá, gente? E, por fim, a formação do ânus e da boca, né? Embriologicamente, existem animais que formam primeiro a sua boca e depois o seu ânus. São os animais protostômios, proto de primitivo, e os animais deuterostômios, que têm deuterostomia, beleza? São animais que formam primeiro o ânus e depois a boca. Tem um sistema digestivo mais complexo, mais completo, tá? Então, a gente vai dar uma passada bem rápida, assim, ó, voando sobre cada um desses grupos de animais, tá? Primeiro, poríferos e quinidários, beleza? Poríferos e quinidários, poríferos são esponjas, quinidários são águas-vivas e anêmonas. O que é importante saber das esponjas? As esponjas não têm tecidos. Isso quer dizer que elas não são nem diblásticas, elas não têm nenhum folheto embrionário. Elas são grandes aglomerados de células que acontecem fazer parte do mesmo ser vivo, sem células especializadas em tecidos coletivos. Isso quer dizer que elas não têm folhetos, como eu já falei. São animais extremamente simples,
animais sésseis, que não se movem, não tem sistema nervoso, não tem sistema digestivo, não tem nada. Eles têm células que funcionam juntas, apenas. Então, o único hábito que resta para esses animais terem de vida é serem filtradores. Eles filtram nas paredes dos seus corpos a água do mar, ou a água do rio, enfim, existem algumas esponjas que são de água doce, e sobrevivem a partir disso. Os quinidários, as águas-vivas, existem essas duas formas, né? A forma que a gente chama de medusa, que é a forma móvel da água-viva, e a forma que a gente chama de pólipo, que é a forma que fica parada, que a gente chama de anêmona, né? Algumas dessas anêmonas fazem uma deposição de calcário no seu corpo, formam colônias, e a gente chama isso de corais, beleza? Corais são quinidários. A principal característica desses seres vivos, que já são móveis, já têm 2 folhetos embrionários, portanto são de blásticos, aqueles tentáculos, né, que nos queimam. Quem já experimentou isso sabe como é que é. E eles queimam porque eles têm dentro desses tentáculos célulazinhas especializadas em injetar essa toxina que dá a sensação de queima, que são os quinidócitos, tá? Essa é uma das características mais marcantes desse grupo. Agora, vamos aos vermes, né? Vermes sendo uma classificação nada científica, só de, eles são meio nojentinhos, tá? Plateumintos são vermes em forma de fita, quer dizer que eles são achatados, né? Eles já têm aqui um início de sistema nervoso, sistema excretor, eles já têm tecidos e sistemas, mas o que é importante da gente lembrar mesmo deles é que aqui vai começar um processo de cefalização, beleza? E que existem animais de vida livre, que são as planárias, e alguns de vida parasitária, de hábito parasita, que são as tênis. Então, vocês vão ter que dar uma olhada para revisar na teníase, que é uma das doenças das verminoses, né, causadas por plateumintos, e também na eu odeio essa palavra, esquistossomose, que é outra verminose causada por plateumintos. Os amateumintos vai funcionar mais ou menos da mesma maneira, né? Existem muitas espécies de vida livre, é um dos grupos mais diversos que tem no mundo, inclusive, mas o nosso foco aqui desses vermes em forma de fio, quer dizer que eles são redondinhos, tipo um macarrãozinho ou um fiozinho, enfim, são as verminoses deles, né? As verminoses mais populares, que daí eu vou pedir para você dar uma olhada, não vou repassá-las aqui, é a ascaridíase, ou a lombriga, né? A ascaridíase, e também a ancilostomose, do ancilostoma. Uma característica que às vezes cai é que esses animais têm a deposição de quitina na sua superfície corporal, que forma uma coisa chamada cutícula, que é basicamente uma casquinha protetora que eles têm. Não é uma casca porque não é rígida, mas é uma coisa protetora em cima deles. Por fim, os anelídeos, os vermes, né? O mais importante deles. E claro, os nemateumintos são são os únicos seres pseudocelomados, tá, gente? Eles não têm celoma, eles têm uma coisa que parece um celoma, mas não é. Por isso que a gente diz pseudo. Pseudo é de parece, mas não é, né? Os anelídeos são os primeiros celomados, são minhocas e sanguessugas, né? São os primeiros animais a apresentar metameria, que é a divisão do corpo em vários segmentos repetidos de músculos, enfim, sistema circulatório e tudo mais. Eles têm, as minhocas, uma estrutura reprodutiva chamada clitelo. Quem já viu minhoca já viu tipo um colarinho, assim, uma gola meio esbranquiçada que tem nas minhocas. Aquilo ali é uma estrutura reprodutiva, basicamente um saco de ovos que elas carregam. E geralmente o Enem gosta muito de falar de minhoca. A gente vai estar lembrando da importância dela para o solo, tá? Esses animais moram no solo, comem detritos, cagam humus, que é basicamente terra misturada com matéria orgânica, que é muito fértil, muito bom para a fertilidade do solo. Fazem câmeras, né? Fazem tuneizinhos no solo, tornam ele mais aerado, mais fofo, que facilita a vida de outros seres que ali moram, inclusive raízes de plantas e micro-organismos que vêm no solo, beleza? Moluscos e artrópodes. Moluscos são polvos, caracóis, lesmas, mariscos, etc. O molusco vem de corpo mole, né? Então, uma das principais características. Esses animais já são bastante complexos, têm olhos, têm uma cefalização muito completa,
sistemas digestivos também complexos e nervosos. Eles são muito caracterizados pela sua concha, tá? Caracóis, que são os gastrópodes, têm conchas, embora ela seja perdida nos polvos, em parte perdida nas lulas, etc. Então é legal vocês darem uma olhada nas ordens, né, nos diferentes grupos de moluscos que existem. Setinha, gente, é tipo, vocês vão ter que dar uma olhada, tá? Que eu não vou me demorar aqui. E uma característica importante de lembrar, o vestibular gosta de cobrar às vezes, é a rádula. Rádula, que é como se fosse uma lixa, um órgão raspador que tem na boca dos gastrópodes, tá? Não é de todos, é dos gastrópodes, que são os caracóis, as lesmas, que eles usam para se alimentar, beleza? Os artrópodes, grupo mais diverso do mundo, de longe, não tem nem graça, o segundo lugar tá muito, muito, muito atrás. São insetos, crustáceos, aranhas, moscas, mosquitos, centopeias, lagartas, camarões, tatuzinho de jardim, lagostinho, etc. É um grupo de longe mais diverso de todos. Coisas que são importantes de lembrar deles é que eles são caracterizados por fazerem ecdise, que é a muda, né? A muda essa, de outra característica muito importante deles, que é o exoesqueleto. Exoesqueleto significa que é um esqueleto rígido, mas ele está fora do corpo deles, né? É uma armadura, como se fosse uma casca neles, ao contrário de nós, que o nosso esqueleto está dentro. O nosso corpo se enrola nos nossos ossos, no nosso esqueleto. O corpo deles recheia o esqueleto deles, entende? Isso que é o exoesqueleto, feito de quitina, uma proteína característica do mundo animal e do reino dos fungos, que é rígida e que equivale à celulose, por assim dizer, mas é produzida por nós. A ecdise nada mais é do que quando esse animal precisa trocar de esqueleto. Ele abandona o esqueleto velho, sai dele, deixa essa casca para fora, cresce muito rápido e secreta no seu corpo um novo esqueleto logo em seguida. Beleza? Isso porque, como ele é rígido, esse animal não consegue crescer. Então, eles crescem em etapas, tá? Uma coisa que cai bastante também, que é exclusiva dos insetos, é a metamorfose, tá? Que os insetos eles têm diferentes fases de vida. As borboletas e mariposas, por exemplo, têm uma metamorfose completa, né? Que eles nascem de ovos enquanto lagartas. Essas lagartas têm um hábito de vida muito diferente do indivíduo adulto, fazem um casulinho, assumem a forma de pupa e se transformam em borboleta. O adulto tem um hábito de vida completamente diferente do infante, quer dizer que não tem competição dentro da mesma espécie. A lagarta come uma coisa, vive em um lugar, e a borboleta come outra coisa e vive em outro lugar. Então tu não compete com os teus brothers. Isso quer dizer que tu tá mais liberado para competir com quem não é teu brother. Viu como a cooperação é importante também no mundo animal? E por fim, vamos pular para os deuterostômios, né? Dentro dos equinodermos, que são aquelas coisas do mar, estrela do mar, bolacha do mar, ouriço do mar, lírio do mar, etc. Muito importante sobre eles é que eles são os primeiros deuterostômios. Já explicamos o que é deuterostomia. E a única característica assim, mais marcante deles, além deles terem simetria radial e serem exclusivamente marinhos, é o sistema hidrovascular deles, tá? O sistema hidrovascular é um sistema que eles têm de fazer água do mar passar por dentro do corpo deles, e eles usam esse sistema para se locomover, em parte para se alimentar também, né? Mas é principalmente para se locomover. Eles enchem os seus micropezinhos que tem na superfície ventral deles de água, e com essa tensão dos pezinhos cheios de água, eles conseguem se locomover. Um grupo geralmente não muito cobrado, mas que tem essa importância, tá? Os cordados, gente, é sempre importante lembrar, embora seja muito secundário, que existem os protocordados, que são os cordados que não tinham vértebras ainda, né, inclusive, por isso que a gente fala cordados e não vertebrados. O nome cordado vem de uma estrutura embrionária, que é um bastão cartilaginoso rígido na superfície dorsal do animal, que é a notocorda, né? Para os cordados vertebrados, a notocorda é só embrionária, ela serve como molde, como se fosse um palanque de construção da coluna vertebral, ela desaparece, é substituída pela coluna vertebral. A gente tem também como característica muito forte o esqueleto, né? O esqueleto ele é formado justamente a partir das vértebras, e todos esses seres
vão ter um esqueleto, nem todos esqueleto de osso, mas todos vão ter, sendo o centro dele a coluna vertebral, e um tubo nervoso dorsal, que é uma estrutura derivada da ectoderme, e a partir dele se forma a nossa medula, né, que fica dentro da coluna vertebral, inclusive, e isso forma toda a cefalização, todo o sistema nervoso central e periférico, desde o cérebro até os nervinhos da ponta dos dedos, beleza? A gente vai ter os craniados, que são os que têm crânio, que são todos os que não são os protocordados, os vertebrados, que são os que vão ter vértebras, enfim, e os tetrápodos são os que têm 4 patas, né? Vários grupos diferentes. Desses grupos, a gente vai ter os agnatos, que são os animais sem mandíbula, tá? Essa principal característica dele, gnatos significa mandíbula, a significa sem, então animais sem mandíbula. Esses animais também têm nadadeiras, são exclusivamente marinhos. Eles têm nadadeiras, porém as nadadeiras deles são ímpares. Quer dizer que eles têm 3, uma em cima, uma embaixo, uma no rabo, que não permite a eles muito controle da locomoção deles dentro da água. Animais, no geral, parasitas. A gente vai ter os peixes cartilaginosos, tubarões, arraias, mantas, tá? São animais que têm um esqueleto feito de cartilagem, ainda não ósseo. Esqueleto cart, porque cartilaginoso é muito comprido de escrever, isso daqui é para ser uma aula rápida. Os agnatos vão ter um esqueleto meio cartilaginoso também, tá, gente? Mas aqui a gente vai ter a presença de mandíbulas. Mandíbula, a parte de baixo da boca, né? A parte que se move, é a articulação do crânio, que a gente tem, que permite a gente morder, agarrar coisas, mastigar e, no caso de alguns seres, tipo nós, inclusive falar, né? As características principais desses serezinhos aqui vão ser justamente que eles são cartilaginosos, são vertebrados, eles têm toda uma relação das escamas, que são placóides e tudo mais, mas o legal, que o vestibular costuma cobrar mais, é uma característica única deles, que são as ampolas de Lorenzi. Ampola de Lorenzi, gente, é uma coisa que é exclusiva dos tubarões, inclusive, não é de todos os peixes cartilaginosos, Lorenzini, aliás, que é basicamente dar a eles a capacidade de enxergar o campo pessoal eletrostático de outros seres vivos. É um 7º sentido, permite a eles perceber correntes elétricas, né? Não correntes tipo, os fios de luz, mas a eletricidade que tem de todos os seres vivos com um sistema nervoso, né? E os peixes ósseos, o nome já fala, né? Eles têm ossos. Uma das coisas derivadas desses ossos é uma estrutura que fica em cima das brânquias deles, que é o opérculo. O opérculo é um arco de ossos que protege as brâncas e também faz o movimento para que a água passe nessas brânquias e eles sejam melhor oxigenados. Eles vão ter escamas diferenciadas desses peixes cartilaginosos, mas principalmente eles vão ter uma estrutura chamada bexiga natatória, que é isso, é uma bexiga, como se fosse um balão, que é um anexo do sistema digestivo deles. Isso aqui é muito importante. Ela vem do sistema digestivo, gurizada, e que vai servir para eles encherem e esvaziarem, dependendo de quanto que eles querem subir, boiar mais ou boiar menos na coluna d'água. E embriologicamente, evolutivamente, alguns peixes chegam a desenvolver um pulmão a partir disso. E para nós, seres vivos, né, que temos um ancestral em comum com os peixes ósseos, seres que respiram através de pulmões, nosso pulmão, todo o nosso sistema respiratório é derivado também do sistema digestivo, né? Não é derivado da bexiga natatória, porque a bexiga natatória é uma coisa dos peixes. Mas, digamos assim, a mesma sementinha ancestral em nós se desenvolve nos nossos pulmões. Pensando em pulmões, animais terrestres, sempre quero que vocês acompanhem, tanto nos invertebrados quanto nos vertebrados, a crescente independência da água que esses seres vivos vão ter, né? Todo ser vivo precisa de água para viver, mas alguns precisam viver dentro dela, alguns precisam estar respirando ela, outros só precisam beber em quantidades com intervalos frequentes o suficiente. Bebam água, crianças, se hidratem. Mas alguns têm outras dependências da água. Os anfíbios já não precisam viver dentro da água. Anfibio, 2 vidas, né? Mas eles precisam viver próximos da água. Por quê? São sapos, cobras cegas, salamandras, né? Por que eles têm essa dependência da água? Bueno, primeiro, que apesar de eles serem os primeiros tetrápodes, terem um esqueleto, terem patas, que são estruturas adaptadas para locomoção fora da água em ambiente terrestre, eles vão ter uma pele úmida, né? Eles vão ter
um sistema de reprodução, que é a reprodução externa, que exige que eles estejam dentro da água no momento de acasalamento, e principalmente eles vão ter ovos desprotegidos, né? Os ovos deles são basicamente gotinhas de gosma. A letra tá ruim, gente, porque eu tô escrevendo rápido pro vídeo ficar curto. E não conseguem sobreviver longe da umidade, né? Eles ressecam fácil e o embrião morre. Então, esses animais têm que estar sempre se reproduzindo em poças, em brejos, em açudes, sei lá, tem que estar perto da água, embora eles consigam não viver dentro dela. Uma característica importante desse grupo, que é exclusiva do grupo dos anuros, que são os sapos e rãs e pererecas, sapo, perereca e rã, é a metamorfose, né? O bicho começa como girino, que é quase como se fosse um peixe, né? Respira por brânquia, nada por e precisa nadar, e ele se desenvolve no animal com 4 patas que vive fora da terra, que é um sapo, beleza? Os répteis eu boto aqui entre, não parênteses, mas entre essas coisas que eu me esqueci o nome, entre aspas, porque a gente já viu em outra aula que eles são um grupo parafilético, né? Então não deveria estar dentro de répteis as aves também, para eles ser um grupo completo, mas eles vão ser caracterizados por serem animais escamosos, né? Tem muito mais independência da água, porque não tem essa pele sensível, a escama é uma pele reforçada contra a ressecação, e eles são os primeiros amniota, né? Isso quer dizer que eles têm no seu embrião todos aqueles anexos embrionários, que no caso deles e das aves, resulta num ovo amniótico, tá? Então, todos esses animais, cobras, lagartos, crocodilos, tartarugas, embora eles sejam grupos diferentes, e que para poder dizer que eles estão tudo no mesmo grupo, eu ia ter que incluir as aves junto, e aqui estão dentro os dinossauros também, né, que são o grupo das aves, esses animais todos têm essa característica assim, do ovo amniótico que permite a eles se reproduzirem muito distante da água. Né? A gente começa a ter répteis em desertos, em florestas secas, etc. Então, é uma adaptação muito importante que confere uma grande dependência da água. E, por fim, né, aves e mamíferos. As aves também têm um ovo. Elas têm uma característica em comum com os mamíferos, que é a homeotermia. Tá? A homeotermia significa que, ao contrário de todos os bichos que nós vimos até agora, esses animais produzem o próprio calor. Mantém a sua temperatura constante, independente do ambiente. Claro, se tiver 0 grau, eu vou congelar e vou morrer e vou ficar 0 grau também. Mas, enfim, independente se está 10 graus ou se está 40 graus na rua, o meu corpo, do Dudu, ser humano, está a 36 graus internamente. Eu tenho vários mecanismos para me esquentar ou para me esfriar para manter isso constante. Né? Isso não é uma adaptação ancestral dos dois grupos, ela surgiu nos dois de maneira independente, né? Que a gente chama de convergência evolutiva, quando grupos diferentes chegam na mesma adaptação, mas de jeitos diferentes. Né? Tipo, eu e tu chegamos lá no cursinho, mas tu veio para uma rua, eu vim pela outra. Não é que a gente mora junto, saiu do mesmo lugar, entendeu? A gente só chegou no mesmo lugar, mas com trajetos diferentes. Então é uma adaptação desses dois animais que permite que eles se distribuam para muitos outros ambientes, né? As aves, especificamente, elas vão ser definidas pela sua grande capacidade de voar. Então esse voo vai ter 1.500 adaptações diferentes para ele. As penas e as asas são as mais características, né? Elas dão aerodinâmica, protegem do frio extremo das grandes alturas. Esses animais têm sacos aéreos dentro do seu corpo, que são basicamente balões, assim, né? Bexigas, extensões do pulmão que são cheias de ar e tornam eles menos densos. Também servem para respiração. Eles vão ter ossos ocos. Alguns desses ocos dos ossos são ocupados pelos sacos aéreos, né? Que também para diminuir o peso desse bicho, ser mais fácil de voar, e várias outras características importantes, tá? Os mamíferos somos nós, a principal característica deles é a viviparidade, que é, ao invés de a gente botar ovos, a gente cria os nossos serizinhos dentro do corpo das fêmeas, né? Claro, existem 3 grupos de mamíferos, um ainda bota o ovo, mas é muito, muito primitivo. Alguns não completam seu desenvolvimento dentro do útero, então eles precisam ir para uma bolsa na mãe, que são os marsupiais, e outros dos quais nós fazemos parte, né, cachorros, gatos, cavalos, vacas, etc., a maioria dos mamíferos que a gente conhece, o desenvolvimento é completo dentro do útero da mãe. O que dá o nome para os mamíferos é a presença das suas glândulas. Não é que só mamíferos têm glândulas, tá, gente? Mas é que a gente tem muitas glândulas dérmicas, né, na pele. Então, tem as glândulas de suor,
tem as glândulas de sebo e as glândulas de leite, que são as glândulas mamárias, né, que dão o nome para o nosso grupo, beleza? Outra característica importante são os pelos, né? Outros animais não têm pelos, só nós temos pelos. Eles são uma estrutura muito semelhante a penas, assim, até escamas, mas enfim, pelos são únicos de nós, tá? E por fim, vou desejar a vocês um bom recesso. Nós nos vemos em breve. As aulas seguem aí na nossa sala de aula virtual, né? Deem uma olhada. A gente espera se preparar para dar conta agora do que está virando a nossa nova realidade, né? Que vai ser essa modalidade EAD. Vou lembrar todo mundo que a gente está sempre à disposição. Se vocês quiserem estudar adiante, vem falar comigo, adiante do que eu estou apresentando aqui, né? Deem uma olhada, deem uma lida, vejam nossos vídeos, respeitem os professores, mantenham-se em algum ritmo de estudo, ouçam o núcleo de apoio educacional que vai estar falando com vocês, perguntando como é que vocês estão, oferecendo ajuda. Nós estamos aqui, tá, gente? Nós estamos juntos. A nossa tarefa é passar no Enem, passar no vestibular, entrar na universidade para tornar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade melhor. Isso a gente faz junto, em cooperação, tá? Ao contrário do que às vezes o estudo da evolução pode fazer parecer, de que tudo é competição no mundo, é uma adaptação sim também, é uma maneira de se tornar mais forte a cooperação. E é isso que a gente faz aqui no Carolina de Jesus, a gente coopera junto, a gente faz as coisas junto, porque para nós um passar é muito legal, mas todo mundo passar é melhor ainda e a gente quer todo o nosso povo lá dentro, nós não queremos só um, dois, essa história de meritocracia e sobrevivência do mais forte, vimos aqui mesmo que é mentira, né? A gente precisa sobreviver enquanto comunidade, enquanto coletivo. Beleza? Vou desejar para vocês um bom recesso. Se cuidem, continuem atentos ao coronavírus. É nóis.